Sabia que culinária japonesa vai muito além de sushi e sashimi? Continua no vídeo que eu te explico. Olá, sou o Takashi, professor de língua e cultura japonesa. Hoje o tema vai ser culinária japonesa. O título eu peguei emprestado do Instagram, Além do Sushi, que é uma conta dedicada a mostrar sobre a culinária japonesa, além do clichê sushi e sashimi. Tem gente que acha que japonês come sushi todos os dias, e essa frase é tão absurda quanto dizer que brasileiro come churrasco todos os dias. Então, eu estou aqui hoje para mostrar 10 pratos, um pouquinho mais que 10 na verdade, que envolvam a palavra yaki. Se você é uma pessoa que tem resistência em consumir alguma coisa crua, que é a imagem muito forte da culinária japonesa, se você for no restaurante, pede alguma coisa que tiver yaki, porque yaki significa assado, grelhado, ou algum procedimento que passou pelo fogo. Então, cru esse prato não vai ser. Então, vamos começar. O primeiro prato que eu vou apresentar é o yakisoba. Isso aqui todo mundo conhece, Tem até pessoas vendendo na frente de estações de metrô, tem lugar chamado yakisobateria, vendido nos festivais japoneses, tem festivais de yakisoba à vontade, tinha muito aqui em Brasília também, até chegar o coronavírus, Mas tem uma questão interessante sobre o yakisoba, que o yakisoba que é consumido no Brasil é o ankake yakisoba, que é o yakisoba em que basicamente o molho é feito à parte do macarrão. O macarrão é grelhado e colocado o molho por cima. Só que no Japão é muito mais popular o sousei yakisoba, em que o molho é cozido junto com o macarrão no momento do preparo. E dizem que esse formato do yakisoba se popularizou no Japão justamente por conta desses festivais que aconteciam, em que as pessoas tinham que servir yakisoba em grande quantidade. E era bem mais eficiente você cozinhar o macarrão à parte do molho para servir. Então dizem que esse é um dos motivos de ter essa diferença do estilo de yakisoba entre o Japão e o Brasil. No Japão, inclusive, se você for em loja de conveniência, que é conhecido como Kombini ou qualquer supermercado, você vai encontrar yakisobas instantâneos, chamam kapu yakisoba. E você basicamente coloca a mesma coisa que o miojo, Você coloca água fervente dentro, espera 3 minutos, tira a água, mistura com o molho e pronto, está feito o yakisoba, Então é um prato que é consumido em todo lugar no Japão. E sobre o nome, soba significa macarrão, mas sendo mais específico, soba na verdade significa macarrão de trigo sarraceno. E por que é utilizado a palavra soba no yakisoba? Porque antigamente, antes de chegar esses macarrões à base de trigo, que veio da China inclusive, yakisoba tem uma forte influência chinesa, o Japão considerava todos os macarrões como soba. Da mesma forma que a gente chama todas as palhas de aço de bombril, mais ou menos dá pra fazer essa analogia aí, no Japão todo o macarrão era soba, então acabou prevalecendo o yakisoba, apesar de não ser feito com o trigo sarraceno. E, inclusive, acontece um fenômeno curioso no Brasil também. Se você chegar para alguém de Campo Grande e perguntar o que é soba, eles imediatamente vão imaginar o Okinawa soba, que é um prato típico de Okinawa, E isso acontece justamente porque na região de Campo Grande tem uma grande quantidade de imigrantes de Okinawa. Inclusive tem um monumento gigantesco desse prato, que é o Okinawa soba, que é um prato super delicioso também, que vale a pena conhecer. O segundo prato é yakimeshi, Qualquer cultura que envolva arroz, vai produzir uma culinária derivada disso. No Brasil, por exemplo, tem a galinhada, na Itália tem risoto, na China, consome-se o chahan, que também é conhecido como arroz colorido aqui no Brasil, mas é basicamente, a mesma coisa. Pega o arroz, mistura com ingredientes à sua preferência, seja carne, cebola, cenoura, enfim, e é preparado junto com ela. Meshi significa arroz, E é uma outra maneira de dizer também arroz é gohan. E uma curiosidade interessante sobre a língua japonesa, No Brasil a gente fala café da manhã. Por quê? Porque temos o hábito de tomar o café nas manhãs. No Japão tem-se o hábito de comer arroz tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no jantar. Então, por isso, as refeições no Japão são faladas, por exemplo, asagohan, café da manhã, hiru gohan, almoço, e o gohan, ou ban gohan, para o jantar. Da mesma forma, tem gente que fala, aí já começa a ter uma conotação mais coloquial, tudo bem? Em vez de falar asagohan, café da manhã, fala asameshi. Em vez de falar hirogohan, fala hirumeshi. Então, trazendo um pouquinho de língua japonesa também, envolvendo a palavra yakimeshi, beleza? Inclusive, tem um canal chamado Gohan Go, no YouTube, Instagram, TikTok, que a proposta dele é desmistificar, a culinária asiática, E eles apresentam como fazer, o yakimeshi ou chahan. Acho que lá eles colocam como chahan mesmo, Quem faz é o meu amigo Seiji, que apareceu no Tastemade e tudo, Meu amigo influencer aí. Em seguida, o que eu gostaria de apresentar é o yakiniku, É um prato bem popular entre os brasileiros que vão para o Japão. Quando recebia, quando morava no Japão e recebia o pessoal lá, geralmente eu levava para o yakiniku, que é
eu sei que brasileiro gosta de carne, né? Niku significa carne. E é como se fosse um churrasco japonês. A diferença é que em vez da carne já vir preparada para você, eles trazem a carne crua e você prepara, né, numa churrasqueira que tem na sua frente. E uma grande diferença que tem no Brasil e no Japão também é que nos rodízios, né, que é conhecido como tabehodai, né, no Japão tem limite de tempo, sabe? Então você antes de começar a comer, você já decide o plano de 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Porque se você deixar o tempo ilimitado, né, as pessoas vão ficar sentadas lá para sempre. E outra diferença também é que no Brasil, né, se come a carne do jeito que vem, mas no Japão coloca-se um molho chamado tare, né? É meio adocicado, né? Tem brasileiro que não costuma gostar muito, mas é o jeito mais popular de se comer o yakiniku no Japão, ok? Seguindo, né, yakitori, quarto prato aqui. Tori significa pássaro, né? Então, por exemplo, carne de frango se fala toriniku. Né? Apesar do kanji variar um pouquinho, né, do yakitori ser pássaro de maneira geral e toriniku ser o kanji de frango, né, um pouco diferente. Mas enfim, vamos deixar os detalhes de lado. Basicamente são frangos no espeto, né, que é consumido muito nos izakayas japoneses, que são os barzinhos, né, populares que comem por lá. Tem lojas, né, todos os pratos que eu falei aqui, né, costuma ter lojas especializadas em um prato só. Então, por exemplo, eu ia bastante no tal do Torikizoku, né, que você conseguia comer um espeto por 298 ienes, se não me engano, né, que equivale a 3 dólares, que hoje custaria uma fortuna, né, mas é um prato muito popular no Japão, né, geralmente consumido como aperitivo, né, junto com as cervejas, enfim, tá? O quinto prato que eu quero apresentar é yakizakana. Zakana deriva de sakana, que significa peixe em japonês, e apesar de ter falado bastante sobre carne, né, sobre frango, não tinha-se muita cultura dentro do Japão de comer carne. Especificamente, né, entre o período Heian, iniciou em 794, até, né, o início da Era Meiji, 1868, no Japão não se tinha o hábito, né, de comer carnes, né, por conta da influência do budismo. Inclusive dizia-se que quanto mais patas, né, o animal tiver, mais pecado ela é. Então era menos pior comer carne que não tem pata nenhuma do que comer frango, que tem 2 patas, né, ou boi, porco, javali, veado, que seja, que tem 4 patas. É uma questão interessante. E no Japão tem muitos lugares que servem, né, o peixe inteiro, só que quando eles servem, eles colocam, né, a cabeça do peixe do lado esquerdo. E por que isso acontece? Né? A teoria mais aceita, né, é de que a maioria das pessoas são destras, então é mais fácil de comer quando a cabeça está do lado esquerdo. Mas outra questão envolvendo mais a mitologia japonesa, né, já fica um pouco mais interessante, é a questão do surgimento da deusa Amaterasu. Né? Dizem que ela nasceu a partir do olho esquerdo, né, do deus Izanagi. E então, por conta disso, dizem que o lado esquerdo é superior em relação ao lado direito. Isso tem também dentro do teatro japonês, né, sobre as questões de etiqueta japonesa, o lado esquerdo, né, ter uma superioridade sobre o lado direito, uma questão interessante. E os peixes, né, são muito preparados utilizando o shichirin, que é como se fosse uma churrasqueira japonesa. E a palavra shichirin, né, ela é interessante. Shichi significa número 7 e rin significa anel. Você pega, né, a palavra shichirin, né, pega a palavra rin e a palavra 7 e anel, você junta, né, e vira churrasqueira, uma questão curiosa. E essa confusão, né, do kanji trouxe uma vítima, né, para uma cantora famosa mundialmente, a Ariana Grande. Ela produziu uma música chamada Seven Rings, né, e ela não me consultou antes, né, se ela tivesse pagado, né, uma consultoria para mim antes, ela não cometeria essa gafe, e foi lá e tatuou 7 anéis, só que em japonês, na mão dela. E isso virou piada, né, na internet inteira e ninguém perdoou, né, então é um episódio interessante. Então, se você quiser fazer uma tatuagem em japonês, uma coisa que eu não costumo recomendar, tá, mas se for fazer, por favor, procure alguém que entenda disso, né, para você não tatuar uma coisa que não tenha nada a ver com o que você quer, tudo bem? O sexto prato que eu quero apresentar é o takoyaki, né? É como se fosse um bolinho redondo, né, com polvo dentro. Takon significa polvo. É um prato super popular no Japão, né? E tem uma questão que é diferente, né, entre o Kanto e Kansai. Kanto é a região leste do Japão, então envolve a região de Tóquio, né? E Kansai já envolve a região de Osaka, né, a região de Kyoto. E quando eu fui no Japão, né, a gente tinha que fazer eu fui para o Japão para um programa de língua e cultura japonesa, né, do governo japonês, e tínhamos que fazer, né, uma pesquisa, sabe, sobre alguma coisa envolvendo a cultura japonesa. E um dos meus senpais, né, uma pessoa que esteve antes de mim, ele fez uma pesquisa sobre a diferença do takoyaki na região leste do Japão e na região oeste do Japão. E isso era o tema, como se fosse o TCC dele, sabe? E qual que era a diferença, né? O takoyaki de Kanto, né, ela é feito mais para pega e vaza, sabe? É feito mais para você pegar e comer dentro da sua casa. Então elas têm uma camada, né, externa mais crocante, né, e dentro é mais molinha. Enquanto a de Kansai, ela é mais macia de maneira geral e ela é feita, né, para consumir no local. Tem essa diferença. E takoyaki, ele é utilizado uma grelha específica, né, que tem várias bolinhas por dentro,
E é super fácil de preparar. Você prepara a massa, né? Inclusive aqui em casa a gente fez, né, alguns dias atrás. Você pega a massa, coloca os ingredientes em cima, coloca o polvo, né, e vai girando. Inclusive tem uma técnica, né, para você girar o polvo, né, o bolinho de polvo. Vou colocar um vídeo aqui do lado para mostrar com que velocidade eles conseguem fazer isso, né, para quem trabalha com isso aí. E as pessoas, por ser um prato bem fácil de preparar, né? Muitos jovens, né, querendo socializar, chamam os amigos em casa para fazer o takoyaki party, né? Como se fosse festival de takoyaki, né? Aí eles abreviam e viram takopa. De takoyaki party vira takopa. E é um modo de socialização, né, bem comum entre os jovens lá no Japão. O sétimo prato, né, que é um prato super popular também para comer em grupo, é o sukiyaki. É basicamente um prato preparado dentro de uma panela, né? Você coloca a panela, né, entre as pessoas e coloca no fogo e vai colocando carne, verdura, né, o molho à base de shoyu para preparar, né, um cozidão basicamente japonês. Né, no restaurante da minha família, por exemplo, né, ela é servida com carne bovina, acelga, agrião, moyashi, cebola, cebolão, tofu, udon, shiitake. Caso vocês queiram produzir, né, a minha mãe fez um vídeo esses dias, né, fez uma live, na verdade, mostrando como se prepara, então dê uma olhada caso vocês queiram, né. E o nome, né, sukiyaki, apesar do nome suki lembrar muito a palavra gostar, que é homófona na língua japonesa, ela vem da palavra pa, né, que é utilizado pelos agrônomos. Dizem, né, que o prato surgiu quando as pessoas utilizavam a pás, que já não estavam servindo mais, para cozinhar, né, no lugar da panela. Né, hoje em dia, claro, faz na panela normal, né, mas dizem que a origem é isso aí. E outra questão curiosa, né, que tem uma música no Japão que todo japonês conhece, que chama Ue wo muite aruko. Vamos lá, momento de vergonha. Ue wo muite aruko. Desculpa. Né? A música é cantada por Kyu Sakamoto. E ela fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? E no mundo inteiro. Só que o título que eles colocaram não era o Eu Muito Aruko, porque quem batia o olho nisso aí não entendia. Então eles queriam colocar um título que relembrasse o Japão de alguma maneira e colocou, né, o título dessa música nos Estados Unidos conhecido como Sukiyaki. Dizem que é porque quem foi fazer o contrário na época, né, foi lá comer no Japão e se emocionou com o sukiyaki. E quando voltou nos Estados Unidos, a única palavra que ele lembrava era sayonara e sukiyaki, e foi escolhido essa palavra para colocar, né? Então é uma questão curiosa. E inclusive, né, o nome do cantor, né, japonês que chama Kyu Sakamoto, este Kyu é o kanji 9. E por que era kanji 9? Porque ele foi o nono filho. Então é uma questão curiosa também envolvendo, né, a palavra sukiyaki. É um prato delicioso, né, que vale a pena, né, não há quem não goste. Seguindo, né, okonomiyaki. No primeiro vídeo, né, que eu lancei sobre Hiroshima, né, eu falei que um prato típico de lá era okonomiyaki, inclusive um dos meus pratos preferidos, né, okonomiyaki okonomi significa gosto, né, então pode colocar o que você quiser. Tem como base, né, uma massa de farinha de trigo, né, junto com repolho, né, bacon, vários tipos, tá? A grande diferença, né, entre o okonomiyaki de Hiroshima e o okonomiyaki de Osaka, que é o mais famoso no Japão, é que em Osaka mistura-se todos os ingredientes, né? Enquanto em Hiroshima você coloca, né, a massa, depois você vai empilhando os ingredientes, coloca yakisoba, coloca carne, coloca ovo, né, várias coisinhas, virando como se fosse um sanduichão, né? E as pessoas vão dividindo, consumindo depois. Então é um prato delicioso e imperdível, né? Que é para quem for turistar no Japão. O nono, né, na verdade não é um prato, né? Mas é tão popularizado no Brasil e no mundo que achei que valeria a pena descrever aqui, que é teriyaki. Apesar das pessoas associarem ao molho teriyaki, no Japão não existe molho teriyaki, né? Teriyaki, na verdade, é uma técnica de preparo em que as pessoas grelham, né, utilizando tare, que é um molho adocicado, para causar brilho, né? Teri significa brilhar. Então, uma técnica de preparo para que os pratos, né, geralmente peixe, alguma carne, né, tome essa consistência, uma consistência mais brilhosa, né? No canal que eu falei agora há pouco, o Gohan Go, se não me engano, eles ensinam a fazer frango teriyaki, né? E também vou deixar um prato aqui do salmão teriyaki servido lá no restaurante, né? Restaurante Yuzuan, fica aqui em Brasília, né? Dentro do Clube Nippon, né? Um merchan aí da restaurante da minha família. Por último aqui, trouxe o yakimochi. Né, mochi significa bolinho de arroz japonês, não é onigiri, tá? Mas é feito com outro tipo de arroz, que é mais grudento, né? Mais consistente. E basicamente o mochi que é grelhado, né? Consumido em momentos específicos, principalmente no Ano Novo. Só que a palavra yakimochi também pode significar ciúmes em japonês, né? Isso porque a palavra yaki, além de significar grelhar, né? Pode, dependendo do kanji, ela pode significar ter inveja, né? Ter ciúmes de alguém. Então daí, fazendo esse jogo de palavras, né? Yakimochi também pode significar ciúmes, claro, né? O yakimochi de mochi, utilizado do kanji de grelhar, né? E de mochi, enquanto o yakimochi ciúmes geralmente usa-se o katakana, que é outra forma de escrita na língua japonesa, ok? Por fim, né? Os doces, né? Eu queria falar, tem um monte de outros pratos, sabe? Envolvendo yaki,
yakimo, yakito, morokoshi, teppanyaki, né? Mas já é informação demais, né? E eu acho que o vídeo duraria 1 hora se eu for falar todas elas. Mas tem alguns doces interessantes que é yakigashi, né? Geralmente são os doces que são colocados assados, né? Então, sei lá, panetone, panetone, né? Por que eu falei panetone? Mas biscoito, né? Muffin, todas elas é considerado yakigashi. Né, que geralmente os doces ocidentais, né? E entre os doces japoneses tem o dorayaki, né, e taiyaki, ambos, né, feitos com base de farinha de trigo e de anko, que é feijão doce japonês, que é delicioso também. Tudo bem? Então hoje eu trouxe 10 pratos, né, japoneses, além do sushi, envolvendo a palavra yaki, que significa grelhado ou assado. Quais foram elas? Yakisoba, yakimeshi, yakiniku, yakitori, yakizakana, takoyaki, sukiyaki, okonomiyaki, teriyaki, yakimochi, yakikashi, dorayaki, taiyaki. Quase acabou o ar aqui. Mas espero que tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, curtam, né? Comentem, marque aquele seu amigo que gosta de culinária japonesa, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês receberem mais informações sobre a língua e a cultura japonesa. Então a gente se vê no próximo vídeo.